verdade e espírito. A palavra do Senhor também lá no Salmo 145, ele diz assim: perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos que o invocam em verdade. Se nós formos para Coríntios, 2 Coríntios 2, 13 e 8, a palavra diz assim: pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. O Senhor é um Deus de verdade. Amém. O Senhor é Deus de Espírito. Nós estamos falando de características de Deus. Amém. E com características que Deus quer que esteja em nós. Que característica é essa? Que exista a verdade, que exista o Espírito de Deus sobre nossas vidas. Por que Deus quer que nós tenhamos isso, irmãos? Porque Deus sempre tem perguntado para nós. E nós perguntamos isso nessa noite. Que características nós temos diante de Deus? É o título dessa mensagem. Será que nós temos diante de Deus a mesma característica que nós tínhamos antes de conhecer Jesus? Onde nós éramos ignorantes, onde nós não entendíamos a palavra, e mesmo depois de conhecê-la, nós continuamos tendo essa mesma característica? Porque às vezes nós estamos diante de Deus e estamos tendo a mesma característica que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus. Quando nós andávamos no pecado, quando a gente não tinha conhecimento da palavra, quando a gente vivia em verdadeira ignorância. Ou nós não vivemos mais nessa, não temos mais esta característica, mas nós temos as mesmas características dos nossos colegas de trabalho. Fazemos as mesmas coisas que eles fazem, dizemos as mesmas coisas que eles dizem, professamos da mesma forma como eles professam. Deus está buscando homens e mulheres com características de verdade. Deus está buscando homens e mulheres que têm a característica de espírito, ou seja, de uma alma, de uma disposição, de uma aptidão para fazer algo. Ou será que nós temos a característica dos nossos pais? Aqueles que nasceram lá cristão, aleluia. Aqueles que não nasceram lá cristão, como era a característica dos nossos pais? O que eles entendiam da palavra? O que posso dizer eu da característica dos meus pais? Do que eles professavam? Da minha mãe como mãe de santo? Do meu pai que eu conheci aos 18 anos? Que característica eu posso falar isso? Que característica você pode dizer dos seus pais? Ou a característica que eu posso dizer dos meus pais de criação? Da minha mãe que tinha santo espalhado por tudo quanto era lugar naquela casa. E até no meu guarda-roupa tinha que ter um santo, que ela dizia que era o santo que me curou, porque eu fui um garoto que desde criança eu tinha muitos problemas, e deles eram muitas feridas no corpo, e ela dizia que era o Lázaro, que não é o Lázaro do cântico. Será que nós temos as mesmas características dos nossos pais? Será que nós continuamos fazendo algo que eles faziam antes? A palavra do Senhor, Ele nos chama para que nós tenhamos uma característica. Ou nós temos uma característica de que tudo em nossa vida mudou. Não somos mais como antes. Deixamos a velha criatura. E agora nós somos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro Pascual, Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos entender o que é que Deus, como que Deus nos vê. Deus nos vê como mesmo diante de conhecer Jesus. Deus nos vê o mesmo igual os nossos colegas de trabalho, porque às vezes nós agimos assim. Eu vi esses dias, todo esse movimento que aconteceu, 7 dias que o Brasil parou.
E eu vi isso na sala de aula, vi comentários. Vamos fazer isso, temos que fazer isso, aquilo, outro. Claro, nós temos que... Nós somos protestantes. Temos que protestar. Mas de que forma vamos protestar? Vamos fazer igual a todo mundo? Vamos sair junto com eles também? Tem que quebrar, vamos quebrar também. É quebradeira geral. Não. Onde que está o Espírito de Deus? Onde que está a verdade de Deus em nossas vidas? Claro, pedir por melhorias é verdade. Sofremos. Temos situações que nós vivemos nos dias de hoje, precisamos reclamar, precisamos abrir a boca, precisamos. Mas de que forma que nós vamos fazer e de que forma nós vamos proceder? Será que nós vivemos dentro de uma visão apostólica? Os pastores dizem que é uma visão apostólica. É a visão dos apóstolos. Qual que era a visão dos apóstolos? Pregação do Evangelho do Senhor e a propagação deste Evangelho. Quais foram as características dos apóstolos? Vamos agora entender um pouco. Falamos de nossas características, falamos das características de Deus, de Espírito e de verdade. Será que Pedro, ele continuou sendo medroso? Será que Pedro, ele continuou negando a Jesus? Porque Pedro, uma hora ele teve medo. Uma hora ele negou a Jesus. Não. De forma alguma. Porque nem Jesus, em suas pregações, porque nem Jesus, em uma pregação, ele conseguiu fazer com que 3.000 almas aceitassem. Qual era a característica de Pedro? Pedro era corajoso. Pedro tinha ousadia. Pedro tinha intrepidez. Pedro era valente. E Pedro tinha convicção de fé. Senão não teria andado sobre as águas, igual a Jesus, mesmo que ele tenha uma hora. Mas ele fez. Algo que outros discípulos não fizeram. Tomé não fez assim. João não fez assim. Tiago não fez assim. Somente Pedro. Porque tinha em Pedro uma coragem.